livro. Mas, como as pessoas ao meu redor não gostam de ler, eu vou fazer aqui sozinho. Quem quiser assistir, assiste. É isso. Então, a primeira coisa é, eu quero falar do capítulo 1, que eu já li sim, deste querido livro aqui. Chama O Correto é Prosperar. Vou deixar o link, se vocês quiserem, ele é baratinho na Amazon. É da Luciana Cardoso. Esse livro é um livro recente até. E o que fez com que eu resolvesse ler este livro? Eu queria poder trazer algumas mensagens pra vocês, então eu acho que esse vídeo, vou tentar deixar ele no máximo 5 minutos, e vou gravar parte 2, parte 3 e tudo mais, pra não ficar, né, tão comprido, e poder entrar no detalhe do capítulo 1, porque é muito importante, principalmente pras mulheres, mas pra homens também. Tem muitos insights dentro do livro que faz com que a gente reflita a nossa vida financeira, como a gente é criada, o que a gente é ensinada, e pros homens, né, quando eles olham pras suas irmãs, quando eles olham pras mães, pros seus antepassados, ou até pras filhas, e como eles vão colocar essas mulheres no mundo. Tá certo? E eu deixei aqui algumas anotações que eu queria compartilhar, que eu queria citar, e algumas frases que eu também vou incluir aqui nesse vídeo, tá certo? Eu decidi ler este livro porque eu sinto uma trava financeira muito grande na minha vida. O tempo inteiro eu falo o quanto eu gosto de dinheiro e o quanto eu quero ter a minha independência financeira, eu não quero depender de ninguém, como foi o casamento dos meus pais, como a minha mãe se porta diante ao dinheiro, como era uma briga dentro de casa por conta do financeiro, sentar e fazer as continhas no final do mês, um cobrar o outro, e as brigas e as discussões. E todas as vezes que eu olho pra minha vida financeira é com uma repulsa, eu tenho dó de pagar conta, eu tenho dó de usufruir pra um passeio, pra um lazer, o meu dinheiro, eu fico com muitos medos. E toda vez que eu falo, nossa, vida financeira, vamos analisar, vamos fazer um projeto, eu adoro fazer isso, eu adoro ensinar as pessoas sempre falam, nossa, você é boa nisso, mas eu não me sinto capaz. Eu não vou lá e falo assim, poxa, eu realmente sou boa, poxa, vou fazer isso aqui, tá certo. E eu venho trabalhando muito lei da atração por conta da minha vida financeira, e eu acho que esse livro vai, e já está me destravando bastante coisa, tá certo? Fobia financeira, vamos lá. Começando aqui com o capítulo 1, ele fala aqui, cadê? Deixa eu ler pra vocês. Mulheres, dinheiro e uma relação disfuncional, tá? É o primeiro capítulo. Ai, cadê? Tem bastante coisa aqui que eu grifei. E a primeira aqui é mulheres com dependência financeira e a violência doméstica. Existe um estudo aqui onde diz que... Meu Deus, eu vim aqui falar do livro e eu grifei o livro todo e agora eu não acho. Aqui. Fobia financeira. Isto é a condição psicológica em que a pessoa sente um medo paralisante de lidar com a própria finança. Isso atinge muito mais mulheres, cerca de 30%, do que homens, cerca de 16%. Segundo a pesquisa O Bolso Brasileiro, feita por um instituto locomotivo, as mulheres com essas condições relatam que sentem tremedeira, palpitação, sudorese excessiva. Na hora que eu li isso, eu fiz pá! Por que na minha casa as pessoas não conversam sobre dinheiro? Porque tudo tabu, tudo é muito escondido. E todas as vezes que eu vou pagar uma conta, eu me sinto tremendo, eu sinto que eu tô perdendo, eu fico com medo, eu fico com dó, eu fico... Meu, será que eu não sou capaz de reproduzir mais? De fazer dinheiro pra que esse dinheiro volte? Né? Então esse foi o primeiro insight que me deu. E uma outra coisa aqui falando sobre violência doméstica. Muitas das mulheres permanecem apanhando, permanecem em uma situação de vulnerabilidade, se submetendo a muitas coisas porque elas não se sentem capazes de produzir dinheiro. Porque ser uma mulher ambiciosa não é bonito no meio feminino, né? Ser próspero, trabalhar muito, ter dinheiro, ser o provedor é uma função do homem. E nem todo homem dá conta disso, né? Agora, e a mulher? Por que é feio a mulher ser ambiciosa? Por que a mulher escolher ficar no trabalho e ganhar mais e não ficar em casa cuidando dos filhos? Ah, ela tá abandonando a família dela. E o pai ausente? Ninguém fala sobre isso, né? Vou continuar na parte 2, tá bom? Pra não ficar muito... Vou ler umas partes do livro pra vocês. E a gente vai debatendo aqui, tá bom? Nunca fui ensinada a amar o dinheiro. Aprendi a temê-lo, a desconfiar dele, a acreditar que ele era coisa de gente gananciosa ou de homens frios. Fui ensinada que amor e dinheiro não andam de mãos dadas e que a missão de uma mulher boa era doar. Não desejar, servir, não prosperar. Isso a gente fala muito lá atrás, né? Eu acho até que na época da minha mãe tem 47 anos, o pensamento é mais ou menos esse. E eu, como filha, venho com a missão de, opa, parou aqui. Parou em mim, vamos romper, vamos fazer diferente, vamos prosperar e vamos olhar pra frente. Porque a minha mãe, ela tem a cabeça aberta já pra mudança. E a minha mãe faz dinheiro, ela não é uma mulher submissa. Mas... E a minha avó? E como é a relação delas? Como é a relação com o marido? E no meu caso, eu acho que eu aprendi muito finanças com o meu pai. E o meu pai e a minha mãe tinham muito problemas com dinheiro, como eu falei já no vídeo anterior. Né? Então, essa frase aqui, ela não vai se encaixar pra todo mundo, mas é importante a gente olhar as histórias, porque a gente precisa encerrar ciclos e romper padrões, tá? Então vamos lá. Um cansaço que já parecia parte do meu código genético.
Essa é a referência que ela coloca aqui. Todas as vezes que ela pensava sobre dinheiro, ela se sentia pesada dessa maneira. Porque um código genético, olha, essa palavra é muito forte, né? Eu tô trazendo da minha ancestralidade uma coisa de como foi com a minha mãe, como foi com meu pai, como foi com os meus avós, como são as minhas tias, como são os meus irmãos, o que as pessoas ao meu redor falam sobre isso. E já percebeu que o tempo inteiro chega alguém, né, perto de você, no almoço de família, e fala, poxa, mas é difícil, poxa, tem aquele código, né, aquele código não, aquelas frases, né, quem cedo madruga, e... Ai, tudo é muito difícil. Poxa, mas eu não tenho dinheiro. Poxa, me empresta isso, me empresta aquilo. Ah, eu vou te pagando. Ah, cartão de crédito, gente. O que mais tem é família falando sobre cartão de crédito, um emprestando pro outro, e ter que cobrar, e usa o nome do outro, e gente com nome sujo. Então, assim, a gente vive num meio onde é comum falar, estou endividado, onde é comum pedir emprestado, e onde é comum escutar as pessoas reclamando de que tudo está muito caro. E isso atrai o quê? Energia pesada, energia negativa, né? E você tá tão acostumado a reproduzir esse tipo de coisa que você acaba optando por... Fui interrompida, mas eu quero continuar falando de código genético aqui. Como é forte, né? E ela fala aqui. Foi então que entendi. Não dá mais para separar amor próprio de dependência financeira. Porque, ao contrário da dependência, não é a frieza. É liberdade. E ao contrário da escassez, não é ganância. É vida com propósito. Então, querer ter dinheiro não é ser ganancioso. Não é ficar aquelas frases de que todo rico é mau caráter. Ou que enriquecer é pecado. O correto é você prosperar. É você vir pra terra e falar, poxa, o que eu tô fazendo da minha vida? Qual é o meu propósito? Eu vim pra quê? Eu vim pra viver uma vida medíocre, eu vim pra viver com o básico, eu vim pra ficar nessa limitação, não poder fazer o que eu quero e viver na escassez e fazer o que dá e não o que eu quero? Não pode ser assim. Autocrítica, tá? Tô aprendendo aqui, junto com vocês, inclusive, porque são coisas que a gente tem que romper. Então, assim, repito aqui, porque contrário da dependência não é frieza, é liberdade. E o contrário da escassez não é ganância, é vida com propósito. Eu vou deixar até as imagens dessas frases aqui, porque, assim, são coisas que a gente tem que colocar dentro da cabeça. E ler e pensar realmente com o coração o que eu vou fazer pra mudar. Como eu olho pro dinheiro, eu sinto medo de falar sobre ele, eu sinto dó de gastar, ou não, eu gasto e o dinheiro não fica. Por que o dinheiro não fica? É só porque eu sou gastona mesmo? Ou é porque eu tenho alguma crença de que eu não sei administrar? Por que eu não sei administrar? Será que administrar dinheiro é só colocar em uma planilha? Pensa nisso. É só eu fazer uma conta, um cálculo matemático, posso gastar tanto aqui, tanto ali, tanto isso, tanto aquilo, mas eu vou viver limitada ainda assim? Como que eu vou fazer uma fonte de renda extra? São várias nuances de perguntas que nós temos que nos fazer, né? Pra entender, porque é um universo gigante, assim, dá pra eu ficar falando. Tô pensando em fazer um canal no YouTube, porque dá umas 2 horas só o capítulo 1 falando aqui. Vamos lá pra parte 3, tá bom? Bora lá, parte 3. A forma como você lida com o dinheiro é a forma como lida com a vida. Vamos alugar um triplex na nossa cabeça? Como tá a sua vida financeira? Não só falando de dívida, não. Quais são os seus sonhos, os seus objetivos? O que você fala, poxa, ano que vem eu faço, poxa, quando eu receber o 13º eu faço, poxa, vou ter que dar pro meu filho porque pra mim não vai dar agora nesse momento, você vai procrastinando, procrastinando. E o seu auto-amor, como tá a sua vida separando o dinheiro? Porque como a gente lida com o dinheiro, como a gente lida com a nossa vida, como se fosse um espelho, né? E como eu já falei, né, a solução dos seus problemas financeiros não está em uma planilha ou na matemática. Ela ajuda? Eu sou economista, sim. É imprescindível a educação financeira. A gente tinha que ter isso dentro da escola. Agora... Ai, gente, interferências. Agora, quando a gente é adulto e a gente se responsabiliza pela nossa vida, quando não tem ninguém pra ajudar a gente, como que a gente faz? Né? E aqui uma outra frase, que eu vou deixar a tela de legenda. Porque adultos não ganham dinheiro, eles produzem. Para de ficar falando, eu preciso ganhar dinheiro. Porque nada vem do céu. Nada cai. Não é só trabalho árduo, não. A gente tem que produzir. A gente tem que usar isso aqui, ó. Abrir isso aqui, porque a gente só usa 40% do nosso cérebro. A gente tem muita coisa pra utilizar. Como? Aí, pede nos comentários que eu dou mais dicas. Mas tem muita coisa que a gente precisa estar olhando, tá? Se responsabilizar realmente como adultos. E aqui, uma outra parte, finalizando agora o capítulo 1. Aqui é a página 28, tá? Cada despertar é único. Ela fala aqui no livro que não percebia quanto estava deixando de reconhecer o que eu fazia e de assumir minha posição como profissional. Vocês têm dificuldade de reconhecimento do que vocês fazem? Porque eu confesso que muitas pessoas elogiam coisas que eu faço e eu fico, obrigada. Fico sem graça, eu não sei lidar com elogio. Ou na hora de eu cobrar por alguma coisa, eu fico sem graça, eu acho que a pessoa não vai pagar e não vai valorizar o meu trabalho. Mas pra gente passar na catraca do ônibus, você precisa ter o dinheiro certinho. Pra você fazer uma massagem, uma unha, você precisa ter o dinheiro, não é? Então, por que o seu trabalho você desvaloriza e do outro você vai lá e bate palma e fala, e aí, continua, você tá arrasando, vai, eu vou te dar um apoio. E quem te apoia? Não é todo mundo que tem alguém.
né? Não tô nem só falando de familiar, de amigo, não. A gente precisa acreditar no nosso potencial, que a gente realmente é capaz de produzir, de fazer, enfim. Ela dá aqui o exemplo, e eu já vou enganchar em uma outra parte do livro, de uma amiga dela que deu uma aula de um determinado tema específico pra ela. E aí ela falou assim, por que você não expande, né? Foi muito incrível, eu adorei a aula, me ajudou bastante. Por que você não expande, vende esse material, faz um e-book, monta um curso, vai pro YouTube? E a amiga dela falou assim, porque eu não me sinto capaz. A dificuldade de cobrar. A gente não pode precificar o trabalho do outro porque a gente não sabe o quanto o outro estudou, né? Mas eu, por exemplo, meus pais têm uma academia. E muitas das alunas gostam de treinar comigo. E eu sempre montei treino e ensinei de graça. Mas qualquer coisinha que eu faço aqui, qualquer personal mais ralezinho cobraria pelo menos R$100. E eu nunca cobrei. Quando eu passei a cobrar, as pessoas passaram, né, a achar estranho. E eu falei, mas eu tenho que valorizar. Mas teve gente que pagou. Então, assim, se as pessoas gostam do meu trabalho, por que não vai pagar? Né? A gente tem que começar a olhar dessa maneira e valorizar o que a gente faz. Gerar fonte de renda. Porque não dá pra ser bonzinho. Ninguém é bonzinho. Ninguém dá nada de graça. O outro, né? Aqui, uma outra parte. Na minha cabeça, estava tudo bem para um homem ser ambicioso, mas eu não poderia ser. Era feio uma mulher ser ambiciosa. Crenças. Mais uma vez, nós falamos de crenças. Dá até pra montar um curso falando isso aqui e explicar passo a passo, porque eu já misturei, né? Será que tô fazendo confusão na cabeça de vocês? Acho que eu vou parar por aqui de vídeo. Que aí o capítulo 2 eu vou tentar dar uma enxugadinha, tá? Dizer não. Um outro ponto aqui que eu quero citar nesse livro. Vocês têm dificuldade de dizer não? Eu tenho uma dificuldade de dizer não pra minha mãe. Eu falo não pra qualquer uma. Pra minha mãe, gente, é complicado. Porque eu sinto que eu tenho que ser sempre uma filha melhor, que eu sempre tenho que agradar ela, porque ela faz muito por mim, porque ela tá trabalhando. Então, se eu tô em casa, eu não consigo ficar de bobeira. Eu sempre acho que eu tenho que estar produzindo. E aqui no livro ela tá dando um exemplo sobre uma pessoa que esqueceu a carteira. Ela acabou pagando a conta pra essa pessoa, mas ela não podia pagar. Ela tava meio apertada e aí ela pagou. E automaticamente ela se autodepreciou. Vocês fazem isso? Fazem uma coisa e depois começa a se autodepreciar? É igual comer um chocolate. Tô de dieta, tô de dieta, tô de dieta. Comi um chocolate, imediatamente bate aquela culpa e você se deprecia porque você não devia ter feito aquilo. Começa a atrair. Se o teu padrão for esse, se você estiver estagnado ali com esse tipo de coisa acontecendo recorrentemente com você, fique esperta. Porque vai acontecer cada vez mais. E você vai permitindo que isso fique na sua vida. E aí você continua se auto-sabotando, se autodepreciando. E vai para onde com essa coisa, né? O merecimento, tá? Aqui a última frase é: outro movimento eu cobrava barato porque sentia que precisava me encaixar. Essa autora aqui era psicóloga. E o marido, ele era o provedor da casa. E ele achava que ele tinha que ser o provedor da casa e o dinheiro dela tinha que ser pra ela, pra coisas sociais, trabalhos voluntários, outras coisas. E ele concordava, e ela também. E ela acha que se ela cobrasse mais caro, ninguém pagaria. Então ela investia em curso, em treinamento, em um livro novo, o tempo dela. E ela sempre falava, depois que eu finalizar, eu vou cobrar, depois que eu finalizar, eu vou cobrar. E ela não conseguia aumentar o preço. Porque ela achava que o trabalho dela não era digno do valor. Até que ela percebeu que o mercado tava cobrando muito mais caro. E ela teve, né, que se posicionar. Deixamos de cobrar o valor justo por nosso trabalho porque temos medo do que os outros acharão, ou porque não nos valorizamos como profissionais. Isso, gente, é pra qualquer coisa, seja na sua formação, seja no seu trabalho, seja na sua renda extra, seja você como filha, como esposa, como neta, como amiga. A gente tem que valorizar a pessoa que a gente é na vida do outro e se posicionar, realmente, porque como que você sempre dá, sempre entrega e você não recebe de volta, sabe? Então, não só falando de reciprocidade, mas autoestima. Pra gente não deixar o outro usar a gente e ficar por isso mesmo, tá? Somos líderes, gestoras, ótimas profissionais, mas deixamos de valorizar o nosso trabalho e o que fazemos porque a gente valoriza o do outro. A grama do vizinho sempre é mais verde. Não pode ser assim, tá bom? É isso. Queria deixar aqui pra vocês um exercício que tá no final do livro que eu acho importante pra gente terminar a linha de raciocínio. Por muitos anos, eu achei que eu fosse uma pessoa ruim. Ruim como profissional, como irmã e como filha. Mas não era nada disso. A minha vontade de crescer e o meu jeito de ser me trouxeram aonde estou. Vocês se sentem assim? Quando vocês não agradam aos outros, você se coloca numa posição de pessoa ruim? É de se pensar. Eu concordo com isso, como eu falei em outro vídeo, que eu tenho que deixar não pra minha mãe, eu me sinto uma filha tão péssima quando eu falo não pra ela. Ou quando eu tenho que falar não pra alguma amiga. Pros meus irmãos eu não ligo muito, não. Mas pra pessoas que eu coloco numa posição de importância, eu sempre vou tentar agradar. Mas não por uma questão de, eu não sei dizer não. Quando não dá, sinto muito, vou fazer o quê? Mas as pessoas te taxam dessa maneira, como se você não agradá-las fosse se tornasse, né, uma pessoa ruim. E aqui ela faz algumas perguntas. Quão merecedora você é? Quão competente você é? Mentalize que você pode realizar não apenas os seus sonhos, mas os sonhos das suas antepassadas. De sua mãe, de sua avó, de sua bisavó e de todas as mulheres de sua família. Feche os olhos e deixe essa energia boa correr dentro de você. Agora estamos prontas para avançar. Esse aqui é todo o capítulo 1. O capítulo 2 tá rico de informação. Vou dar uma introduçãozinha aqui, tá bom?
Abraçando a mudança, o primeiro passo da transformação. Ai, gente, eu fui tentar fazer uma live no TikTok, eu fiquei com tanta vergonha, não dá não, vou ter que fazer vídeo mesmo. E ela alimenta uma dependência muito forte com relação à mãe. Gente, dependência emocional trava a vida financeira, tá? E eu vou falar, seja da mãe, porque você quer aprovação, seja do marido, porque você depende emocionalmente dele, porque você se sente autossuficiente, seja do pai que a vida inteira foi seu provedor e você nunca desenvolveu artimanhas, né? Outras fontes de renda, seja até de uma amiga muito querida que vai embora pra outra cidade e te deixa e você, poxa, agora eu tô tão acostumado a viver a vida dela e a minha vida, e olhar pra mim, né? Saber que é preciso viver e fazer por si o que jamais outra pessoa fará. Isso aqui, gente, ó, saber que é preciso viver e fazer por si o que jamais outra pessoa fará. Você é dono da sua vida e ninguém vai fazer por você o que você pode fazer por você. Não tem jeito. Isso é de coisa simples, uma alimentação saudável, pra academia e ir no banheiro. Mas a vida financeira só depende da gente, isso é muito cruel. Porque a pergunta é como eu vou fazer pra ganhar mais dinheiro? Qual a habilidade eu tenho que estar me capacitando? Quais livros eu tenho que ler? O primeiro passo é querer, tá? E dependência emocional. Eu tenho uma dependência muito emocional da minha mãe. Por questões minhas da infância. E eu percebo que a vida inteira eu tento chamar a atenção dela pra que ela esteja comigo. Mas é inconsciente. E isso faz com que eu não cresça, eu não avance, eu não vá profissionalmente pra frente, porque eu ainda tô na aba da minha mãe. Isso é uma coisa que eu aprendi na constelação, aprendi tomando ayahuasca. E são coisas que eu tenho que trabalhar pra minha vida poder andar. Muita coisa inconsciente. Nem todo mundo tem essa dependência, né? Cada um tem uma infância e uma história. Mas tá aí, mais um ciclo, mais uma quebra de padrão pra gente dar uma analisada. Eu vou continuar lendo aqui a outra página, porque é muito importante, né? Tá dando aqui continuidade. É uma necessidade de sermos úteis e de acharmos que faremos falta. Será que eu vou fazer falta pra ela? Lá atrás, será que eu fiz falta pra ela? Quando eu não morava com ela, eu morava só com meu pai? Sabe? É muito consciente. Hoje eu já tô adulta e eu acho que eu tô curada. Quando eu vou ver, eu fico, tem mais coisa pra me achar, pra me cavar aqui dentro de mim, né? Essa ideia tem mais a ver com a vaidade e com a importância que acreditamos de ter na vida de outra pessoa, do que com o que realmente acontece na prática. Ou seja, queremos tanto ser importantes que acreditamos que as pessoas dependem mais de nós do que realmente dependem. Relacionamento, gente. Já viu aquele tipo de gente que fica doente quando briga? Ou fala que foi pro hospital só pra chamar atenção porque quer atenção? Já vivi, já fui essa pessoa e já tive essa pessoa também na minha vida. Então, assim, dependência emocional total, isso é loucura, tá? Vamos tá fazendo uma terapia, vamos tá trazendo esse tema aqui também pra esse clube do livro. Nesse caso, podemos apresentar a ideia de codependência, na qual uma pessoa sente uma necessidade excessiva de ser necessária para os outros. Muitas vezes essa necessidade surge da crença de seu valor pessoal, estar diretamente ligado a quanto os outros dependem dela. Sabe aquela pessoa centralizadora no serviço? Que não quer ensinar nada pra ninguém porque tem medo de tomar o lugar dela? Fique esperto. A codependência nos faz superestimar nosso papel na vida do outro. Crise de ciúmes, acreditando que, sem nossa presença ou ajuda, essa pessoa não conseguirá seguir adiante. Aí a pessoa te dá um pé na bunda e segue adiante e você vê que você não era tão importante assim. Então, ó, vamos se autovalorizar. Como as relações de dependência podem interferir de maneira dura e até triste na sua tomada de decisão. Uma outra aluna, que ela cita aqui no livro, comentou que gostaria muito de se livrar do julgamento interno, do medo das críticas e do seu sentimento de rejeição. Porque quando a gente se sente rejeitada, insuficiente, a gente começa a querer chamar atenção, né? Porque se eu não sou suficiente pra mim, eu tenho que ser suficiente pra alguém. Será que eu sou suficiente pra você? Aí você começa naquela, oh meu Deus do céu, você me ama, você gosta de mim, eu sou suficiente, isso eu fiz certo, eu tenho sua aprovação. Porque se o outro, já que você não se aprovou, tem que te aprovar pra você se sentir suficiente. E... terapia, gente. Travava totalmente a prosperidade. Então aqui, gente... é você trabalhar sua autoestima. É se sentir bonita, inteligente, pra você se ver, né, bem-sucedido. Trabalhar sempre criar uma lembrança do futuro. Isso é uma técnica da lei da atração, na qual você fecha o olho, imagina o que você quer. Você cria essa cena na sua cabeça e aí você cria uma imaginação, né, e uma lembrança do futuro. Porque quando o cérebro fica amigável, ele já criou o que você quer, é mais fácil disso acontecer. E você, antes de ter, você tem que viver aquela vida e se tornar aquela pessoa que você gostaria. E trabalhar a autoconfiança aos poucos. Primeira coisa, autoestima. Sem dúvidas. Antes do dinheiro, você vai ter que trabalhar sua autoestima. Arrumar o cabelo, se vestir um pouquinho melhor, treinar sua fala, se sentir inteligente, valorizar o que você faz. Porque a gente, mulher, tem multitarefas, faz tanta coisa ao mesmo tempo e a gente se põe em segundo plano. A gente não vai lá e fala assim, sou foda. A Anitta fala, né, no show dela, parabéns a mim mesma, primeiramente a mim mesma, eu quero agradecer a mim mesma, porque se não fosse eu, isso aqui não tinha rodado, né? Então é essa a senso-percepção da noite, tá bom? Tá um frio lascado. E é isso. Beijinhos pra vocês.
Vamos lá. Última parte. Capítulo 2. Eu sou uma péssima editora de vídeos. Tem um exercício aqui que fala o seguinte: como você enxerga o dinheiro na sua vida hoje? O dinheiro fica? O dinheiro vai muito rápido? Não só falando sobre pobreza ou riqueza. Você é o tipo de pessoa que ganha e se sente culpado em usufruir? Você tem que ter um controle muito grande. Ou você é o tipo de pessoa que não tem dó nenhuma de gastar e o dinheiro escorrega, ele não fica. Ele até vem, você produz, você tira 10 mil no mês, mas você não sabe o que fez com o dinheiro. Quando você paga uma conta, você paga com dó ou você paga feliz? Você paga normal? Você tem o dinheiro, você paga imediatamente ou você espera o último minuto do boleto do vencimento pra poder pagar? Você acredita em suas capacidades? E o que você sente ao pensar no dinheiro? Dá calafrio? Dá medo, dá angústia, dá vontade de chorar, dá alegria, da felicidade? Ou você se imagina prosperando, crescendo financeiramente? Você é dependente de alguém? Ou está presa a alguém? Emocionalmente, financeiramente, quem te sustenta? Ou é você que sustenta a sua casa e que se foda todo mundo? Porque é gostoso ter essa liberdade, né? Que se foda, eu pago minhas contas. É gostoso falar isso, né? Dinheiro é liberdade, gente, não é ganância. Você não é ninguém se você não tem dinheiro. Você é cobiçado dentro da sua família quando você tem, quando você é o tio da lancha. Você é o padrinho legal quando você leva o presente pro seu afilhado. Você é a irmã bacana porque você tá sempre presente quebrando um galho. Mas quando você não tem ninguém, a tendência é o quê? Te oprimirem. Ah, tô doente, não tenho um convênio médico, vou pro SUS. Você não é ninguém. Vai pro hospital do Albert Einstein pra você ver a qualidade do atendimento. Não é óbvio, eu tô falando uma coisa óbvia aqui. Mas muitas vezes eu ouvi na minha vida que não preciso de muito pra viver. Só o básico é o suficiente. Deus em primeiro lugar. Não tô falando que Deus não tá em primeiro lugar. Mas por que é errado eu querer ter dinheiro? É alguma coisa estranha, né? O capítulo 3 vai falar muito sobre a comparação de como as pessoas enxergam um homem com dinheiro e uma mulher com dinheiro. Né? Mas aí vai ficar pra outro dia. E a gente tem que ficar analisando muito, porque já ouviu aquele treinamento na internet que chama Basta Sentir? Basta sentir que a gente acontece, que a gente realiza os nossos sonhos e tudo mais. Se você vibra no medo, se você vibra na escassez, você vai continuar atraindo mais do mesmo. Agora, se você falar, eu escolho quebrar esse padrão, eu quero olhar pra prosperidade, eu quero olhar pra um mundo lindo, eu quero ter um bom relacionamento com a minha mãe, por onde eu vou começar? Eu quero o carro X, a casa Y, como que eu vou fazer? Eu primeiro preciso acreditar, eu vou ter que parar de reclamar, vou ter que mudar de emprego, vou ter que procurar alguma coisa que faz meu coração vibrar. É o basta sentir, sabe? Se você começa a falar sobre dinheiro e o seu corpo começa a se encolher, tem alguma coisa errada, alguma coisa você tem que trabalhar. Faz uma constelação. Já ouviu falar em constelação? Papo pro outro dia. Terapia ajuda, mas eu acho que terapia é um processo lento. Tem umas coisinhas que podem ser mais rápidas na vida da gente, né? Mas você precisa estar pronto, você precisa querer. Não dá pra ter preconceitozinho, achando que tudo envolve religião. Nem tudo é sobre religião, né? Dinheiro não é sobre religião. Pode ver, por exemplo, judeus. Gente, judeu é rico. Que coisa, né? Todo judeu é rico. Porque todo crente é pobre. Vive-se, oh Deus, oh céus, que Deus lhe proverá, que Deus ajudará. Não tô falando mal dos crentes, mas eu tô falando sobre posicionamento. Como você enxerga e você se posiciona perante a sua vida. Agora, quando você vai falar sobre dinheiro, você vibra alto, você fica feliz, a probabilidade de você gerir melhor o seu dinheiro é muito mais alta, né? Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhezinhos, tá bom? É isso, essa semana eu volto com o capítulo 3 e o 4. E eu já tô indo pro 6, que eu vou continuar minha leitura aqui, porque o livro tá muito bom, eu tô devorando. Eu devia fazer mais vezes isso, porque eu adoro falar sobre os meus livros, gente, eu amo ler. Esses dias eu tava lendo um livro sobre traumas. Tô meio perturbada. Mas, assim, o livro é incrível, assim, sobre... Todo mundo quer curar um trauma, todo mundo passou por um período difícil, né? Por que as pessoas não falam sobre isso? Porque ao meu redor eu não escuto ninguém falando, né? Por isso que eu não converso com ninguém, eu gravo vídeo aqui. Tchau, gente, beijo.